como que eu faço a prega no blackout? Eu acabei pegando até um blackout que eu tenho montado aqui na produção. Eu vou mostrar para vocês como que fica esse blackout, como que eu costumo trabalhar com esse blackout, tá? Vou mostrar para vocês, eu acabei trazendo um pedaço de uma cortina que eu tinha ali, que não tá finalizada, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como que eu trabalho com o blackout, tá? Tanto o blackout quanto o forro, tá? Gente, ela ainda não tá finalizada, tá? Ela não tá finalizada, então vocês não reparem que tem um pouquinho de fio ainda, tá? Mas é só pra realmente eu poder responder a pergunta da pessoa que deixou. Ó, aqui eu não coloco intertela, tá, gente? Não coloco intertela. Geralmente, eu faço um cabeçote de 8 centímetros, desculpa, de 6 centímetros. Eu dobro 2 pra dentro, eu não faço duplo, tá? Então, eu faço uma vira de 8 com 2 para dentro e ele fica com 6, tá? Eu uso isso como padrão. Forro e blackout eu faço sempre da mesma forma. O que que muda entre o forro e o blackout? Geralmente muda a profundidade da prega, tá? Depende muito de como eu faço a venda, de como eu quero realmente que esse blackout fique, esse forro vai ficar na casa do cliente, tá? Mas o que muda quase sempre são as profundidades, tá? Mas a forma... A técnica de fazer esse blackout, esse forro é igual, tá? Então, a gente monta ele, tá? Esse daqui é uma profundidade que quase sempre é essa profundidade que eu uso, tá? Que é de 8 centímetros, tá? Esse eu faço o pesponto, tá? Tu deve fazer o pesponto, tá? Geralmente também eu faço com o espaçamento de 10 centímetros, tá? Mas isso não é regra. Por que que não é regra? Muitas vezes eu posso estar utilizando o espaçamento de 10,5, de 11. Então, como a gente trabalha sob medida, vai depender muito de como que é a medida na casa do seu cliente. Então, você vai ter que calcular para ver se encaixa o 10 centímetros de espaçamento, se encaixa o 10,5, ou se é um pé direito alto, eu gosto de fazer uma prega mais larga, que eu acho que ele tem um caimento melhor, de 12, tá? Um espaço entre elas, né? Então, tem algumas coisas que eu brinco que nem sempre regras são regras, né? A gente precisa entender isso e sempre avaliar qual que vai ser, o que que eu busco de uma cortina. O que que eu quero? Eu quero que fique com uma profundidade maior, com mais tecido, ou eu quero que fique com menos, tá? Geralmente, nos forros, eu gosto de fazer 10 na frente e 10 atrás. Quando eu falo 10 na frente e 10 atrás, quer dizer que a mesma largura, a mesma profundidade atrás é a mesma distância da frente. A gente pode utilizar essa mesma regra, 11 na frente, 11 atrás, 12 na frente, 12 atrás, entender que a gente faz da mesma forma que faz a frente, faz atrás. Geralmente, forro eu faço dessa forma, tá? Com o mesmo espaço da frente eu faço atrás. No blackout, então, eu não gosto de fazer ele muito volumoso, então eu criei como regra fazer com 8 de profundidade, tá? Fica bem bom. Uma dica que eu acho bem legal, tá? De passar pra vocês, o avesso dele, então, fica assim, né? Com o pesponto, as pregas não se encontram, tá? Você pode pespontar em cima e embaixo, tá? Nesse caso, então, tem 10 na frente e 8 atrás. Uma dica que eu vou dar para vocês, principalmente para quem prega rodízio à mão, tá? Quando a gente prega o rodízio à mão, a gente tem que ter um pouco de cuidado para passar a agulha realmente bem no tecido. Eu vou até abrir aqui, isso nem era para mim estar falando agora, mas é só porque eu lembrei de passar essa dica para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que o tecido ele fica solto atrás, certo? Quando a gente prega à mão, o rodízio, o fixador de argola, enfim, que você prega à mão, se você não costurar ele bem firme, de uma forma que pega o tecido por dentro, tá? Que ele gruda no tecido de dentro, o que que pode acontecer com o peso da cortina? Ele fazer isso daqui, ó. E aqui ele acaba esgaçando, tá? Então, dá para fazer de duas formas quando é pregada à mão. Ou você prega bem fundo,
tá? Não que passe do lado de cá, mas que ele pegue o tecido por dentro, para ele ficar bem estruturado. Ou eu passo a costura aqui no meio, ó. Eu abro bem certinho, faço todo o pesponto dele bonitinho e faço uma costura aqui, ó. Ele não aparece, aqui atrás vai ficar uma costura aqui, mas esse cabeçote, essa parte de cima fica muito bem estruturado e não escapa o tecido ali de forma nenhuma, tá? Então, essa é uma dica bem legal. Eu prego tudo na máquina, o rodízio. Então, quando a gente prega na máquina, realmente ele atravessa o tecido. Então, não tem problema. Mas quando a gente precisa pregar o fixador de argola, quando às vezes o modelo é diferente do calcador que eu tenho para pregar na máquina, que eu preciso pregar na mão, aí geralmente a gente faz essa costura aqui no meio para ele estruturar essa parte de cima, tá? Então, que fica de dica para vocês, então, né, fazer essa costura ou fazer bem arrematadinho, tá, gente? Bem costurado, tá? Para não soltar, tá?